compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Que nessa noite nós vamos buscar o nome do nosso Deus, buscar a presença dele, buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. A palavra de Deus nos fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E nessa noite, verdadeiramente, nós vamos confiar no Senhor, que o Senhor ele tem o controle de tudo. O Senhor ele tem o melhor para nós. A palavra do Senhor fala que ele tem o melhor para nós. Que verdadeiramente nós vamos crer, viemos buscar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. E verdadeiramente nós vamos entregar as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, reconhecendo a grandeza dele sobre as nossas vidas, reconhecendo a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Que nessa noite nós vamos reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós vamos reconhecer que o Senhor ele tem cuidado de nós em cada momento das nossas vidas. Que verdadeiramente nós vamos confiar e entregar as nossas vidas diante do Senhor. Quebrante seu coração nessa noite, quebrante sua vida diante do Senhor. Adore a Ele nessa noite, agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor nessa noite por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Seja grato ao Pai nessa noite, reconheça quem o Senhor ele é para você. Nós adoramos ao teu santo nome, Deus, bendizemos a Ti, reconhecendo, Deus, a tua soberania.
depois os dízimos.
seja teu nome, poderoso aqui no Peterson. Bênção do Senhor para a nossa igreja. Deus possa estar usando. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Amém. Bom, acho que a maioria não me conhece, talvez só de vista, assim, né? Quem já foi da igreja central. Mas é um prazer estar aqui essa noite com vocês. Amém. Eu confesso que eu estou com bastante frio. Mas apesar de ser mais frio, pode ter certeza que é bem quente da presença de Deus. Da presença de Deus. Isso é o que importa, né? Isso que importa na nossa vida. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Amém. É um prazer. E ainda mais esse mês, que é o mês de maio, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o mês de maio é considerado o mês da família. Amém. Inclusive, né, no dia 15 é o Dia Internacional das Famílias, né? O da família, né? Que foi até criado pela ONU. Eu não sabia disso, né? Mas internacionalmente também é comemorado o Dia da Família, né? E claro, nós, como igreja, aproveitamos, né, esse assunto, aproveitamos determinadas datas para estar abordando, né, determinados temas, determinados assuntos à luz da palavra de Deus. Amém. E ainda mais quando se trata de família, que é um tema extremamente importante para o Senhor. E até porque família é o nosso primeiro contato social, né? O nosso primeiro núcleo social que a gente tem é com família. E muitas das experiências que nós temos enquanto família podem afetar a gente ao longo de toda a nossa vida. Então é claro que o Senhor, que a palavra de Deus fala sobre isso, fala muito sobre isso. Amém? E quando entrou esse mês, né, no início do mês, da primeira semana do mês, nós tivemos todos os dias temas a respeito disso, a respeito de família, né, e eu fui muito abençoada, né, lá na nossa igreja. E um dos temas foi a importância da presença de Deus no lar. E eu tive a oportunidade de estar passando, né, de estar compartilhando o que o Senhor estava ministrando na minha vida lá. E essa noite também, o tema que eu vou estar compartilhando com vocês, né, que o Senhor tem ministrado na minha vida, é a importância da presença dele no nosso lar. Amém? Então, eu vou pedir para vocês abrirem Gênesis 1. Louvado seja teu nome, Deus. Versículo 1. Amém? E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Amém. Bem conhecido, né? Nem foi difícil achar. Agora eu vou ler de novo esses 2 versículos, só que eu vou fazer uma pequena alteração, tá bom? Vamos ver se vocês vão perceber. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era Tohu e Bohu, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Acho que deu para perceber, né, o que eu mudei. Ficou um pouquinho estranho, mas o que eu fiz foi só colocar 2 palavrinhas no original, no texto original. Tohu e Bohu, que significam sem forma e vazio. Só que muitas vezes, né, quando a gente lê assim o texto por cima, bate o olho rápido, a gente acaba não percebendo a profundidade que esse texto tem, alguns detalhes. E quando a gente olha para essas 2 palavrinhas, a gente percebe que elas têm um significado um pouco mais profundo. Essas 2 palavras, elas trazem uma ideia de algo que estava extremamente desorganizado. Um ambiente que estava em um estado de ruínas, de destruição, um estado de caos. Então imagina esse ambiente, o Senhor olhando esse cenário, um ambiente destruído. O texto não relata
Aleluia. E houve Glória a Deus. luz. Aleluia. Ou seja, vocês vão concordar comigo que Deus, através da sua palavra, colocou um ambiente que estava em caos, transformou um ambiente de caos em um ambiente de perfeita ordem. Um ambiente extremamente organizado, colocou todas as coisas no seu devido lugar. Amém? Amém. E a gente sabe onde essa história, né, continuou, como ela continuou. E aí, depois que Deus criou tudo, colocou tudo perfeito na terra, Ele institui a primeira família da terra, Adão e Eva. Que para mim, né, não sei se vocês vão concordar, mas eles experimentaram um nível de presença de Deus, assim, talvez mais intenso que se possa experimentar. Porque eles viam o Senhor face a face. Eles experimentavam a presença de Deus diariamente. E a gente vê, né, que vai tudo perfeito até que o homem decide romper a comunhão que ele tinha com o Senhor. A comunhão perfeita que ele tinha com a presença de Deus. Como? Através da desobediência de uma ordem expressa de Deus. E o que acontece depois dessa desobediência? Um caos se instaura novamente. Como que a gente sabe isso? Porque Gênesis vai dizer que logo depois que o homem peca, eles começam a sentir medo e vergonha de Deus. Eles querem se esconder de Deus. Eles acham que podem se esconder de Deus. Outro cenário, outro sinal que aquele ambiente se tornou desorganizado, que aquela família se tornou um caos. Homem e mulher param de assumir as suas responsabilidades. O homem acusa a mulher por ter caído no pecado. A mulher acusa a serpente por ter caído no pecado. Aliás, o homem vai além. O homem faz ainda pior, né? Porque ele diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele acusa o próprio Deus como culpado dele ter caído em pecado, dele ter escolhido desobedecer a Deus. E a gente sabe que depois disso a humanidade foi ladeira abaixo. E se não fosse Jesus para reconstruir, restituir, né, a nossa comunhão com Deus de novo, o que seria de nós? A morte eterna, a perdição eterna, o rompimento eterno da comunhão com a presença de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente já tem uma ideia, né, do que a desobediência à palavra de Deus causa, o rompimento com a presença de Deus causa. Mas eu gostaria de ler mais dois textos para vocês, que fazem, os dois textos eles trazem um paralelo, né? E esse texto, o primeiro texto que a gente vai ler, está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Eu vou pular alguns versículos para a gente adiantar. Esse é um texto bem conhecido, né? Só para vocês se contextualizarem, lembrarem, refrescarem a memória.
7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Vamos repetir para a gente acordar? Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Vamos trocar a arca por presença do Senhor? Como poderei levar comigo a presença do Senhor? Bom, para a gente responder isso, né? Acredito que a gente pode responder essa pergunta olhando o motivo que fez com que a ira do Senhor caísse sobre Uzá ao ponto de matar ele. E o próprio texto já respondeu, não sei se vocês perceberam, porque no versículo 7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Irreverência. A irreverência de Uzá, a irresponsabilidade de Uzá, a falta de zelo de Uzá, a falta de respeito de Uzá, fez com que a ira do Senhor se estendesse, caísse sobre ele, e ele morreu. Mas como assim? Que tipo de irreverência foi tão grave? Isso foi tão grave ao ponto, né, de Deus matar ele, dele morrer instantaneamente. O que Uzá fez, essa irreverência, essa falta de zelo, foi justamente a falta de respeito a uma ordem expressa de Deus. O que Uzá fez foi desobedecer uma palavra de ordem que Deus já tinha estabelecido. Olha o que Números 4,15 diz. Números 4,15 diz assim: quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas. E aqui já estava o texto, né, de Números anteriormente, já especifica, né, a arca também dentro dessas coisas santas, para que não morram. Não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Uzá desobedeceu exatamente essa ordem, essa palavra de ordem do Senhor. Deus já tinha estabelecido uma forma, um meio de transporte da arca, não era de qualquer jeito, muito pelo contrário. E Deus já tinha detalhado isso, repetido várias vezes. Então, pela desobediência, pela irreverência de Uzá, com uma palavra expressa de Deus, a ira do Senhor caiu sobre ele. Amém? Agora, eu disse que eram dois textos, né? Esse primeiro a gente viu, e como consequência, né, da ira de Deus caindo sobre ele, dessa desobediência, e não foi só da parte de Uzá, não, tá bom? Uzá é que foi, vamos dizer assim, o elemento pedagógico, né, de Deus, que a ira do Senhor caiu sobre ele, foi mais algo pedagógico ele mesmo, porque ninguém mandou ele tocar, né? Mas todo o contexto, toda a forma que Davi, né, a comitiva, estava levando a arca, estava completamente fora do padrão de ordem que Deus já tinha estabelecido. E aí, como consequência, Davi ficou com medo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou com medo do próprio Deus. Isso não parece algo que a gente já viu lá no início? Que aconteceu como consequência de uma desobediência, lá no início que a gente viu, um casal, uma família, que ficaram com medo de Deus. Não parece semelhante? Então, vocês vão concordar que, nesse texto de Samuel que a gente leu, a desobediência a uma palavra expressa de Deus trouxe caos, trouxe desordem. Davi ficou com medo. E aí ele manda essa arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. E aí eu vou pedir para vocês abrirem
chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Abinadab. 12. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois, visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos. Como que tinha sido na primeira comitiva, no primeiro texto que nós lemos? Carros de bois traziam a arca do Senhor. Mas Deus já tinha estabelecido que quem deveria trazer, toda vez que a arca fosse ser transportada, eles não podiam tocar. Deveria ser os sacerdotes, os levitas sacerdotes, de uma família bem específica, eram os costumes, que iam passar esses cabos nas argolas, então eles não teriam contato direto com a arca. E esses arcos, esses cabos que ficariam nos ombros desses sacerdotes. E assim eles iriam transportar. Antes de ter que ser coberto, assim, tinha todo um procedimento que Deus colocou. Até como uma forma de proteger esses ombros. Porque como a gente viu, só o fato de eles tocarem, Deus, super santo, santíssimo, não poderia julgar com o pecado. E nós somos pecadores. Então, Deus teve que, o próprio Senhor, ele fez ali uma intermediação para que ele pudesse habitar no meio do seu corpo, através, naquele momento, da arca da aliança. Amém? Amém. Então, havia essa forma de levar. E o que aconteceu? Na primeira vez, eles descumpriram essa palavra, eles descumpriram essa ordem. Só que nessa segunda vez, Davi entendeu que a presença de Deus não é conquistada de qualquer forma. Muito pelo contrário. Não era da forma que Davi pensava que seria. Ali, talvez, na emoção, no calor da emoção, foi muito mais fácil para Davi fazer daquela forma, que inclusive era muito parecido com a forma que os próprios filisteus fizeram, levando em cima de carroças. Mas dessa vez ele foi consultar a Deus. Ele foi perguntar: como que o Senhor quer que eu faça? E Deus já tinha dito. E aí eles seguiram todo o procedimento. Agora imagina essa cena, ao longo de todo o caminho, a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava o Deus. A cada 6 passos que ele andava, ele sacrificava um Deus. A cada 6 passos que eles andavam, ele sacrificava um Deus. Então Davi entendeu que a presença de Deus é conquistada através de sacrifício, e muito sacrifício. Através de uma obediência, de uma palavra, de uma ordem expressa por Deus. A presença de Deus é conquistada da forma que Deus estabeleceu. Amém? Amém. Então, nós já vimos isso, né? Que um ambiente de caos, ele acaba acontecendo quando a gente desobedece, quando nós obedecemos uma ordem expressa do Senhor. E assim como Davi, muitas vezes nós cometemos o primeiro exemplo, né? Que nós fazemos do nosso jeito, e aí nós acabamos acontecendo, né, essas consequências com a gente. Mas entendendo agora essa segunda forma, a gente pode entender e responder melhor na nossa vida. Como levar a presença do Senhor conosco? A gente já entendeu que para isso eu preciso obedecer a palavra, obedecer princípios estabelecidos. E aí eu pergunto, qual é o primeiro princípio que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos carregar a presença dele? E eu digo isso que o primeiro princípio, sem ele, ninguém consegue, né, continuar, inclusive, na presença de Deus. O primeiro princípio é que ninguém vai até ele se não for através de Jesus. Amém. João 14,6 diz, né? Jesus disse: eu sou o caminho, Amém. a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Então, o primeiro princípio que o Senhor estabelece para que a presença dele se
presença de Deus faz na nossa vida é começar a colocar a nossa vida em ordem. Amém. Até aqui está bem parecido com o que o Senhor colocou, né, de direção para eu levar lá na outra igreja, né, na semana, lembra? Na primeira semana de maio, sobre a família. Só que daqui em diante, o Senhor mudou um pouquinho, pastora, porque me veio uma direção um pouco mais específica. Também veio várias palavras de ordem, principalmente voltadas para cada elemento, né, que constitui a família. E a palavra é muito clara a respeito disso. A palavra de Deus, ela traz palavras de ordem a respeito, por exemplo, da mulher enquanto esposa. Traz palavras de ordem da mulher enquanto mãe. Traz princípios do homem enquanto marido. Traz princípios do homem enquanto pai, né? Enquanto pais. Traz princípios para os filhos. E aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você pode abrir em Efésios 5 e 6, você vai ler exatamente isso que eu estou falando. Ali faz um resumão, mas toda a palavra traz muita coisa sobre isso. Amém? Amém. Só que para hoje, eu fui percebendo que o Senhor queria que eu trouxesse outra palavra de ordem também. Amém. Lembrando que através da sua palavra, o Senhor organiza todas as coisas. Através da sua palavra, o Senhor transforma o ambiente que está destruído, que está em ruína, em um ambiente organizado, em um ambiente estruturado, em um ambiente que tem a forma que Ele determinou para ter. Amém? E é isso que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa família. E a palavra de ordem para hoje, para nós que estamos aqui, é uma palavra que o Senhor me deu há muito tempo. E foi exatamente a partir, né, dessa palavra
doméstico núcleo familiar destruído, desorganizado, sem a presença de Deus. E eu me lembro que uma das consequências de eu viver em um lar totalmente desestruturado foi justamente a minha relação com Deus. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus. Eu nunca tive dificuldade de crer na existência de Deus. Para mim, esse mundo, toda a matemática desse mundo, toda a estrutura desse mundo, sabe? Ainda que a gente veja que está
na TV e falava, era como se Jesus falasse de liberdade na cena. Só que essa palavra liberdade bateu fundo em mim e eu percebi que eu não era livre. E aí veio uma consciência, uma convicção tão grande e eu falei assim, Deus, é isso. Na pila, vamos ouça. É isso, é exatamente isso. Eu não te amo. Eu não consigo te amar. Porque eu não consigo ver que o Senhor é bom. Não dá. Não parece que é bom. Aí, fiz essa oração e eu falei assim, olha, eu sei que o Senhor sabe o que está passando no meu coração. Eu peço perdão porque eu sei que isso é um pecado, porque eu deveria te amar. Mas eu nem sei se realmente eu estou arrependida. Olha o nível de confusão que estava na mente. Mas aquilo, pela primeira vez, eu falei com Deus assim de forma tão sincera e eu tive paz. E hoje eu entendo que foi a paz do Espírito Santo. Porque para mim não fazia sentido. Eu fiquei muito tempo, muitos anos, com medo de Deus. Lembra que Davi teve medo de Deus por causa da ira? O caos que se estabeleceu? Lembra que Adão e Eva tiveram medo de Deus? Porque não tinham mais, quebraram a comunhão com a presença de Deus? Eu estava assim, com a comunhão quebrada. Eu não conseguia me relacionar enquanto eu não confessei. Eu tinha medo de Deus, que eu não o amava de verdade. Só que eu falei assim, não é possível que aquele bando de gente lá na igreja, né, fala que o Senhor é bom. Não é possível que a família do Peterson fala que o Senhor é bom. E só eu esteja certa. Eu não quero estar certa. Deus, eu não quero estar certa, mas eu preciso ser sincera. Eu não te amo. Aí eu falei assim, Deus, olha a audácia, gente, quanta misericórdia. Me prova que o Senhor é bom. Me prova que o Senhor é bom. E aí tá, gente, eu esqueci dessa oração. Aí, daí em diante, eu não sei nem explicar o que Deus fez na minha vida. Mas de repente, pessoas foram sendo colocadas, pessoas de Deus, deles, sabe, foram sendo colocadas na minha vida. Começaram a ministrar na minha vida sobre muitos assuntos, sobre muita coisa, sobre coisas básicas, sabe? Sobre a fé salvadora, sobre a fé capacitadora, a graça capacitadora. Eu fui sendo ministrada de muita coisa. E chegou o momento do perdão. Aí deixa eu abrir um outro parênteses. Belo dia, né? Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, fui batizada no Espírito Santo e uma coisa que eu vi nítido que mudou foi uma necessidade que eu comecei a ter pela palavra, pela Bíblia. Eu estava no trabalho, eu queria ler a Bíblia, eu estava na escola, em tudo quanto é lugar, eu queria a palavra. E eu sentia a necessidade disso. E aí, na medida, né, que eu fui fazendo o plano bíblico, eu me deparei com Salmo 34. Salmo 34, versículo 8, que diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Toda vez que eu leio esse salmo, eu leio, toda vez que eu leio, eu sorrio, parece que eu não consigo tirar o sorriso do rosto. Porque assim, é a mesma sensação que teve no meu quarto. Eu não lembrava da oração que eu tinha feito na Bíblia. Só que naquele momento, o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar e ele me fez perceber que, na verdade, a bondade de Deus já estava o tempo todo sobre mim. E o que eu
Aleluia. Não dá. Eu vi que ele nem tenta mais isso. Satanás nem tenta mais isso na minha vida. E aí, Deus começou agora. Bom, resolvemos isso comigo. Agora vamos resolver com a sua família. E aí, Deus trouxe, né, esse versículo que a gente leu de Mateus 18 em um momento assim que estava bem tenso. Eu já tinha aprendido a me relacionar com Deus, eu já tinha aprendido a ser sincera a respeito, né, das minhas mazelas, dos meus sentimentos, a realmente entrar no meu quarto, fechar a porta e buscar o seu secreto. E aí isso eu fui mostrando, né, toda a podridão que estava dentro de mim, precisava ser tirada, curada. E aí uma dessas era justamente o perdão. Bom, vou dividir essa em duas partes, espero que seja rápido. A primeira parte foi em relação ao perdão do meu pai. E já nesse processo aí, né, eu lembro que eu declarei, mesmo não tendo mais contato com meu pai, eu acabei no hospital, né? Antes de eu ir ao hospital, meus irmãos acabaram falecendo, né? Os dois por causa do cloro. Meu irmão mais velho, ele sofria de epilepsia, ele até ficou um tempo sóbrio, né? Só que depois ele acabou, o meu pai fez a cabeça dele, aí ele vendeu a casa e os dois foram morar na rua. Olha o nível, né? De desordem, de caos. E naquela mesma semana, não durou uma semana, provavelmente ele misturou droga, né, com remédio, e aí ele faleceu. E o meu segundo irmão, 2 anos depois, também veio a falecer, que estava até numa condição até pior, porque ele já estava como morador de rua mesmo, e aí ele faleceu também por causa da droga. Minha mãe não podia, né? Ele tinha que querer ser ajudado, olha, né? E aí ele não queria, porque ele não tinha condição mental. E foi interessante, né, desse meu segundo irmão, olha como são as coisas, que depois que ele faleceu, minha mãe já tinha entrado na justiça, tentando, né, recuperar ele. Depois que ele faleceu, alguns meses depois, a justiça ligou para minha mãe e falou assim, olha, agora a gente pode internar ele compulsoriamente. A minha mãe falou assim, agora não tem mais jeito. Como são as coisas? Se a gente realmente
Amém. Que eu sei que cada um de nós aqui temos as nossas experiências e muitas com dores, com rejeição e que produzem em nós sentimentos e geralmente a gente leva isso para Deus. Deus não me ouve, Deus não me ama, né? E Deus não responde. E são dores que estão marcadas dentro de nós, que nos levam a buscar coisas que nos destroem. Mas o Senhor é misericordioso. Nosso Deus, Ele veio para nos resgatar em Cristo Jesus. Ele veio nos dar essa oportunidade de uma mudança, de fazer tudo novo em nós. Porque Ele tira esse coração machucado, ferido, quando você decide obedecer os princípios dele. Quando você volta para os princípios, Deus começa a fazer tudo novo. Mas isso é uma decisão muito pessoal. É uma busca, é um pedido, é oração, é clamor, né? É jejum, é conhecimento da palavra. E aí Deus vai te lavando, vai te purificando. Nós vamos colocar de pé para fazer uma oração. Entrega agora o seu coração ao Senhor. Fala com o Senhor a dificuldade que você está de perdoar. Sabe, amado, o perdão, como foi falado, é uma decisão de obedecer o princípio de Deus. É voltar para os princípios. É obedecer, não é sentimento. Não é essa pessoa se arrependeu, não é essa pessoa disse para mudar, não é essa pessoa está prometendo, não vou fazer mais isso, não é nada disso. As pessoas às vezes não vão mudar, mas Deus está trabalhando em você. Aleluia. Você pode mudar. Aleluia. Glória a Você Deus. está ouvindo. Aleluia. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Amém. Amado, o orgulho, a ofensa, a divisão, a mágoa, te prende. E Deus está hoje falando você, perdoa. Amém, Jesus. Mas você não está perdoando porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa se arrependeu, não. É porque você está obedecendo o amor que Deus tem por você. E aí você vai ficando livre desse passado. Esse passado não te prende, não te fere. Você fica livre. Sentimentos mudam, pensamentos mudam. Então quem vai estar bem é você. Quem vai ficar curado é você. Quem vai ser liberto é você. Aleluia. Glória a Deus. Busca Deus no seu coração. Teu nome, Deus poderoso. Coloca a mão no teu coração agora e começa a falar: Senhor, a minha vida está um caos. Se tiver, a minha família, Deus, entra na minha vida. Entra nestas áreas, ó Pai, que eu tenho lembranças dolorosas, que eu tenho memória, Pai, que quando eu lembro eu quero chorar. Quando eu lembro, o Senhor dá um nó na minha garganta. Senhor, eu falo que não quero viver como meu marido, como meu pai, como minha mãe, que eu não vou querer casar para viver como meus pais vivem, porque eles não estão, Senhor, estruturados, eles estão, Senhor, num caos. E eu não quero esse caos para a minha vida. Ou a minha família, meu filho, minha filha, está num caos. Mas Deus resgata. Deus retira do lamaçal do pecado. Deus coloca você numa rocha. Deus quer te perdoar, porque Ele é perdão, Ele é amor. Ele quer estruturar a tua vida, Ele quer trazer você de volta para Ele. Ele quer comunhão com você. Então, comece a dizer: Senhor, eu estou tomando a decisão de te obedecer. Entra nesse caos da minha vida. Entra nesse caos da minha família. Começa a estruturar, Senhor. Eu te dou essa legalidade. Eu te peço. Me liberta, Senhor. Me cura. Me transforma. Senhor, me enche do seu amor, do seu perdão, para que eu perdoe, Senhor, que eu amo. Senhor, eu estou colocando esta causa diante de Ti, Senhor, porque eu creio que o Senhor é Deus. E o Senhor pode mudar a história. Pai, em nome de Jesus, como autoridade na terra, Senhor, como igreja
para abrir essas cadeias espiritual da treva, tirar, Senhor, essas algemas, abrir elas com esta chave. E no nome de Jesus dizer: sai deste mal agora, sai deste lugar, sai agora em nome de Jesus. Você não tem que viver esse momento mais, você não tem que viver esse passado mais. Você foi libertado pelo poder do nome e sangue de Jesus. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, libera o seu perdão, libera o seu perdão nesses corações, que eles experimentem, Senhor Deus, essa maravilha de receber pelo teu Espírito Santo o derramar do seu amor em nossos corações para este passado doloroso, sofrido, Senhor, onde deixou mágoa, onde deixou tristeza, onde deixou rebeldia, Pai, deixou a gente orgulhoso, inferiorizado, mas hoje o Senhor entrega tudo isso, Senhor, e peço a Ti a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. E em nome de Jesus eu digo: igreja do Senhor presente neste lugar, receba a Tua cura, em nome de Jesus, receba a obra maravilhosa do Espírito Santo, te convencendo, te curando, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ser como eu, como a Raquel, testemunhando deste amor que nós recebemos e perdoamos as nossas mães, o nosso passado, os nossos pais, e hoje estamos aqui dando glória ao Seu nome, Pai, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor amor, porque nós fomos transformados por esse perdão, Pai. Eu decreto em nome de Jesus vidas transformadas pelo poder do nome e sangue de Jesus Cristo. Você que recebe diz? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar um minuto, vamos fazer então o processo do batismo, para depois a gente participar da ceia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia. Vocês receberam o que Deus entregou nesta noite? Amém. Toma posse, posição, não desanime. Louvado seja o Teu nome, Deus Às poderoso. vezes o processo demora um pouco, né, Raquel? A gente pensa que amanhã já vai estar tudo diferente, aí está igual. Mas é você que tem que estar diferente. Amém. Glória a Você que Deus. tem que tomar a decisão, buscar. Aleluia. Amém? Nós vamos estar chamando aqui então a Brenda Sofia para receber o batismo, junto com a sua mãe e seu pai, aqui agora. Podem vir. Ela está na salinha ou está aqui? Foi chamada. Enquanto isso, eu vou fazer um processo, tá, Mara? O batismo para a Brenda atesta a sua participação na eterna aliança de Deus como herdeira da graça divina. Os apóstolos frequentemente batizavam famílias inteiras, afirmando assim a natureza comunitária da fé cristã. De fato, o batismo é uma preciosa herança pela qual a igreja, aqui igreja, amada, a igreja de Cristo, né, proclama a sua fundamental doutrina, a salvação pela graça. Cremos que Cristo morreu pela vida da Brenda, Amém. antes mesmo do nascimento dela. Aleluia. E o sinal da nossa redenção agora é concedido antes mesmo que compreenda o sacrifício, o significado do sacramento que celebramos. É nossa fé e esperança que ela será nutrida no conhecimento de Cristo e na companhia dos fiéis, para que se torne consciente de que Cristo fez por ela, possa confirmar a sua opção por Cristo e pela sua igreja. Amém? Amém. Então, hoje a Greta, ela pediu, né, para ser batizada, mas ela ainda não é uma criança,
mas ela quer. Ela disse que Jesus morreu por ela. Aleluia. Glória a Deus. Conversando com ela, porque Jesus morreu por ela. Aleluia. Então eu falei que ela estaria participando, então, firmando uma aliança com o Amém, Senhor, né? Jesus. Mas quando ela crescesse, ela tivesse um pouco mais de maturidade, mais consciência, ela então procurasse pelo pastor e falasse: eu quero confirmar o meu batismo. Amém, Né? Jesus. Eu quero confirmar que eu creio em Jesus Cristo. Amém, Então Jesus. por isso nós estamos chamando, já veio? Então vem os pais aqui junto com ela. Fernanda já é membro da igreja e ela nos pediu então para que fizesse o santo batismo, né? De acordo com o Evangelho. Então, amados, aos pais agora, eu digo que é dever de vocês orientar a Brenda, né, no que Cristo fez por ela, para que, se tornar consciente da dádiva da salvação, ela possa reconhecer tão preciosa graça, assumir os votos de membro da Igreja de Cristo Jesus, para melhor servir na obra do Reino. Então, vocês agora estão assumindo esse compromisso de ajudar ela a estar na casa de Deus. Porque ela assim, ela vai aprender da palavra, ela vai ter testemunho. Em casa, né, vocês ajudá-lo, né, dando esse testemunho do amor de Deus, da graça do Senhor. E aí vocês me respondem: este é o nosso propósito e o faremos com a ajuda de Deus. Sempre com a ajuda de Deus. Aleluia. Sem a ajuda de Deus. Então, nesse momento, nós vamos estar batizando. Deus está aí. Glória a Deus pela vida de Deus também. Deus. Vamos colocar de pé. Brenda Sofia, eu te batizo no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, ela está agora debaixo da aliança. Amém, Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, a proteção divina, que já é, Senhor Deus, o teu compromisso com aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, porque ela é uma criança e pediu para ser batizada. Amém, Jesus. E eu falei para ela que Cristo Jesus, nesse batismo, estava aliançando com ela. Amém, Jesus. E que Ele agora é Senhor e Salvador da vida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Em nome de confirme, Jesus. Senhor Deus, essa aliança Em nome todos de os dias da vida Jesus, dela. meu Deus. Que ela cresça, Senhor, Sim, em Deus estatura, em sabedoria, Em nome de mas Jesus. no temor do Senhor. Aleluia. Que ela seja testemunha, Senhor, do Em Senhor. nome de Jesus Cristo, meu Deus poderoso. Que ela, Senhor, entenda que ela não está sozinha. Amém. O Senhor está com ela todos os Aleluia. dias. Glória a Deus. Nós já te agradecemos, Senhor, e a abençoamos. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vira agora para a igreja, Brenda. Irmãos e irmãs, a Brenda, pelo batismo, é recebida como membro do corpo de Cristo. Amém, Está, Jesus. portanto, sob o nosso amor e cuidado. Amém. Não podemos ignorar o nosso compromisso. Igreja, responde comigo. Nós faremos tudo quanto estiver em nossas forças, para sermos diante dela testemunhas fiéis, a fim de que não somente ela, mas todas as crianças que participam do nosso convívio cresçam no conhecimento e na graça
seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Vocês podem se sentar, podem ajoelhar, podem ficar de pé, que vocês possam estar orando por vocês, porque agora nós vamos sentar à mesa do Senhor, e ao sentar na mesa do Senhor nós vamos estar ceando. Então, aqueles que têm o batismo e reconheceu que Jesus morreu por ele, então se aliançou, né? Está debaixo de uma orientação espiritual. Então essa pessoa está habilitada a tomar a ceia do Senhor. Você está nos visitando. Se você é de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, está passeando por aqui, também pode tomar a ceia, né? Quem ainda não é batizado, pode nos procurar para que a gente possa fazer o curso do batismo e vocês, então, assim também fazer parte do corpo da igreja de Cristo. Não é essa igreja que eu estou dizendo, é uma igreja de Cristo. Amém, Jesus. Então, precisa ser batizado, tá? Vocês nos procura o irmão Deilson e dê o seu nome. Eu quero estudar para ser batizado, né? Eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, nesse momento, aqueles que vão participar da ceia, abaixa a tua cabeça, hoje o joelho, não fique de pé, mas faça a sua oração de consagração, em que nós vamos estar consagrando os elementos da ceia, né? Senhor.
que o Senhor Jesus instituiu na terra. Amém, Jesus. Quando eu me alianço com Jesus é através do batismo, onde a água é o visível. E eu preciso pertencer a uma igreja, onde estou debaixo de uma autoridade espiritual, né? Dentro do Evangelho de Cristo. E o Senhor Jesus disse que nesta aliança eu lembrasse todas as vezes este memorial, né? Então, Jesus nos ensinou. E Paulo fala aqui: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você está fazendo isso em memória de Cristo Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja espera o arrebatamento. Amém. Você recebe, espera a promessa que Jesus fez de vir nos buscar, para nos levar para a vida eterna, porque esta vida ela é passageira, ela vai passar, mas quem crê em Senhor Jesus e for batizado será salvo. Amém. Este é o memorial que lembramos. Amém. Então comemos deste pão que representa e simboliza a carne de Cristo, e bebamos do cálice que representa o sangue de Jesus. Podemos comer e beber em nome de Jesus. Exalte, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão pela sua fidelidade, pelo teu amor demonstrado naquela cruz do Calvário, pelo Senhor ter amado e entregado sua vida em favor de nós, e acima de tudo, o Senhor ter vencido a morte, está reinando juntamente com Deus Pai nos céus. O dia que é o dia que nós mais ansiamos, o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. O dia que nós veremos o Senhor face a face. Por isso, enquanto esse dia não chega, esse tão esperado dia não chega, nós estamos aqui rememorando esse sacrifício. Esse sacrifício que nos traz esperança. Esse sacrifício que enche nosso coração de fé. Esse sacrifício que nos carrega, faz nos levar essa mensagem libertadora, essa mensagem de salvação, essa mensagem que nós proclamamos que não há outro Deus, não há outro como o Senhor, não há salvação fora do Senhor. Por isso, Deus Santo, nessa noite, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós e através de nós, pela capacitação dada pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas e por essa responsabilidade de nós caminharmos como igreja, em unidade, a uma só fé, a um só coração, até que o Senhor vença, até que o Senhor venha. Nós te agradecemos por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, os irmãos.
avisos. O primeiro aviso é em relação ao domingo, dia 19. O que nós vamos ter no domingo, dia 19? É o domingo da nossa oferta missionária. Como nós já falamos aqui, eu tenho a plena convicção que, como todos os anos, nós vamos passar por cima, massacrar, torturar. O que você pensar mais aí acerca do nosso alvo? O nosso alvo esse ano é de R$400. Eu tenho certeza que nós vamos aí brincar com esse alvo aí. Mais uma vez nós vamos jogar lá para cima. Não para nossa glória, mas para a glória do Senhor. Uma igreja que tem compromisso com a missão. Uma igreja que entendeu a sua responsabilidade. Amém? Segunda coisa, vou convocar aqui 6 pessoas. Laís, Joyce, que eles olharam para mim primeiro. Quanto que eu falei? Eu não quero nem olhar. 6? Olha. Laís, Joyce, a Adriana, que a Adriana está sorrindo, está feliz. O Décio, já foram 4, né? Yasmin e a irmã Liane. Vocês 6, na hora que terminar tudo aqui, a pastora quer dar a benção, rapidinho, 5 minutinhos. Nós vamos ter uma missão rápida aqui que a gente vai abençoar a igreja daqui a pouquinho. Amém? Glória a Deus. Amado, o dia do legado foi muito maravilhoso. Amém. As pessoas tiveram uma alegria. As pessoas foram, criança ajudou, jovem ajudou, homens e mulheres ajudaram, pessoas que não eram da igreja ajudaram. As irmãs doaram os lanches com fartura. O policial que passou lá elogiou. O lixeiro que passou comeu o lanche, mas estava uma alegria só, amado, porque fazer o bem transforma o bem na glória de Deus. Não é mesmo? E eu agradeço a Deus porque sozinho ninguém faz nada, não é mesmo? Louvado seja Deus. Queremos também lembrar que domingo agora é Dia das Mães, né? Então que o Senhor continue dando sabedoria às mães, enchendo os corações das mães do amor, né, da sabedoria para lidar na sua casa com seus filhos, porque a gente precisa testemunhar Cristo para os nossos filhos, amém? Deus nos abençoe. O pastor Fernando não está aqui, como todo mundo já sabe, ele passou por uma cirurgia da coluna e ele está com 15 dias realmente tendo que estar de repouso. Nem descer a escada, subir a escada. Por que descer a escada e subir? Porque na nossa casa tem escada, é 2 pisos, então são 18 degraus. Senão a pessoa vai trabalhar, né, de pintura ou de arrumar eletricidade, não. É que a nossa casa tem, ele está proibido, né? Fica só na parte de cima. Ele manda um abraço a todos vocês, né? Agradece pela preocupação de vocês sempre querer saber como ele está. Nós colocamos de pé, quero agradecer por todos que nos visitam, que o Senhor nos abençoe. E se você tem vontade de se congregar com a igreja metodista, é só nos procurar, tá? Para a gente poder receber vocês. Quem quiser batizar também, né? Que aceitou Jesus na sua vida, é só nos procurar, tá bem? Querido Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem usado de bondade, misericórdia para conosco. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos liberadas em cada vida aqui, ó Pai, porque a tua palavra prospera para cumprir o seu propósito. Ela foi liberada, ela foi testemunhada, produz fruto agora, Pai, em nome de Jesus. Leva teus filhos de volta para os seus lares, Senhor, debaixo da tua divina proteção. E em nome de Jesus, oramos e abençoamos teus filhos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Celestial, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a vida de cada um de vocês. E vocês que recebem, dizem amém. Irmãos, esquecemos de orar pelo Rio Grande do Sul, tá? Pedindo a bênção do Senhor. Tem Orar também, pastora, pelo nosso vizinho aqui, o nome dele é Vinícius, que ele sofreu um acidente, irmão da Júlia.
tá? Está colocando ele, né? Qual A gente é? já tem orado. Vinícius. Né? Mas Vamos estar lembrando as igreja. orações, abençoando a vida dele, né? Como eu disse no Rio Grande do Sul, essa oferta também que a gente está arrecadando, né? Que lá é frio, aqui é frio, lá também é frio. Então uma blusa de manga comprida, né? Calça comprida, roupas de cama, sol, e água, eu digo assim, eu já vi muitos caminhões entregando muitas águas. Então eu acho que agora a gente tem que diversificar um pouco, né? Para estar abençoando eles lá. Senhor, no pedido pela vida do Vinícius, nós colocamos agora diante de Ti, como igreja, congregação, Pai, como sabemos, agora esteja disposta, É verdade.